ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é uma
já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Lembra quando estava por um fio pra desistir, quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Faz tanto tempo, mas não esqueci o teu carinho tão grande por mim. Eu sei que um dia eu quis te esquecer, outros caminhos eu quis percorrer. A gente pensa que vai ser feliz, que para tudo há uma solução, mas solução não existe sem ti. Preenche agora o meu coração. Por amor, e o amor modificou o meu viver, o meu ser, e o poder iluminou o meu olhar.
você diz que está sozinho, mas Deus diz: estou contigo. Você disse não tem jeito não, mas Deus te diz que tudo é possível. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento, diz meus sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais, mas Deus está dizendo: eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar, volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento, diz meus sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais, mas Deus está dizendo: eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar, volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Se deu tudo errado pra você, se está no leito do hospital ou no chão de uma prisão, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Deus é o Senhor do tempo, Ele ainda realiza sonhos. Volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar, volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar, volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Eu conheço seu cansaço, eu conheço sua dor, quando pensa estar sozinho ao teu lado escuro. Hoje pode estar difícil, mas amanhã vai entender. Tudo é parte do meu plano pra cuidar de você. Deixa o mundo inteiro falar, deixa o mundo duvidar, quem vai fazer acontecer sou eu, e todos vão contemplar. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como Ele fez pra chegar lá. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como Ele fez pra chegar lá. E você vai dizer: valeu a pena acreditar. Deixa o mundo inteiro falar, deixa o mundo duvidar, quem vai fazer acontecer sou eu, e todos vão contemplar. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como Ele fez pra chegar lá.
todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar lá. E você vai dizer: valeu a pena acreditar. Eu vou fazer, independente do que aconteça, o melhor pra você. Eu vou fazer, independente do que aconteça, o melhor pra você. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar lá. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar lá. E você vai dizer: valeu a pena acreditar. Meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho pras tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa.
Neste momento, a sua casa se transforma no santuário de Deus. Olá, família querida, sejam todos bem-vindos. O nosso culto está prestes a começar e antes de iniciarmos, quero parabenizá-los por estarem aqui. Tenho certeza de que você viverá uma experiência única com Deus durante este culto. Todos os dias temos culto às 8 horas da noite e aos domingos às 9 horas da manhã. Portanto, aqui você tem tudo o que precisa para transformar sua vida. O pastor Fernando Branco, juntamente com sua esposa, estão prontos para ajudá-lo. Temos cultos preparados para todas as áreas da sua vida. Estou convicto de que sua experiência com Deus será completa e maravilhosa. E lembrando, caso você ainda não tenha se inscrito no canal, se inscreva clicando na opção inscrever-se. Clique também no ícone do sininho e na palavra todas. Assim, o YouTube lhe enviará notificações sempre que iniciarmos um culto ou as orações, que acontecem às 6 e às 18 horas. Dessa forma, você não perderá nenhum momento. E para se aprofundar ainda mais na comunhão com Deus, aproveite para baixar nosso aplicativo, facilitando ainda mais o acompanhamento das transmissões. Basta digitar Pastor Fernando Branco na Play Store ou na Apple Store e baixar. Desenvolvemos um aplicativo gratuito com todos os recursos organizados de maneira prática. Cultos, orações, pregações e espaço para enviar pedidos de oração. Aproveite também para compartilhar este culto com seus contatos e familiares, permitindo que outras pessoas também tenham a oportunidade de acompanhar este culto maravilhoso. Acompanhe agora o culto com o Pastor Fernando. Boa noite, família querida! Que Deus abençoe você e sua família. Cadê a minha imagem? Produção, coloca a minha imagem no ar. O povo quer ver. Eu comecei aqui, eles deixaram sem a minha imagem, mas tudo bem, vai dar tudo certo. Boa noite, família querida, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Hoje nós vamos mover as montanhas, nós vamos arrancar as montanhas de problemas que têm estado na sua vida. Coloca para mim na tela cheia essa imagem das montanhas. A fé que move montanhas. Vamos lá, a fé que move montanhas, gente. As montanhas de problemas que estão na sua vida vão cair por terra hoje. As montanhas de problemas que têm sufocado você vão cair por terra hoje, em nome do Senhor Jesus. Mas nesse momento você precisa se concentrar no culto, na live. Agora são 8 horas e 1 minuto. Eu começo sempre 8 horas e 7 minutos. É um horário especial, é um horário diferente, sim, para você entender que não é mais uma transmissão, não é mais um culto online, não. É algo realmente diferente, para que coisas diferentes venham a acontecer na sua vida. Bom, eu vou começar orando, clamando a Deus junto com você. E o que é importante agora? É importante que você se concentre na oração. É importante que você não permita que nada venha distrair você, porque bem na hora da transmissão, bem na hora da live, acontece muita coisa para tentar tirar a sua atenção. Claro, porque o inimigo, ele não quer que você acompanhe, que você assista, ele não quer que você ouça a voz de Deus. Mas desde já, pela fé, eu repreendo todo e qualquer mal. E eu profetizo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus,
que você vai ouvir a palavra, você vai entender tudo que eu vou ensinar aqui hoje e a sua vida, ela vai mudar. Hoje nós vamos falar da fé, a fé que move montanhas. A verdade é que não existe problema impossível. Não existe. Você pode falar para mim assim, Pastor Fernando, mas o meu problema, ele não tem jeito, é algo assim que não tem o que fazer mais, é impossível resolver. Eu vou dizer para você que não é não. Pelo contrário, existe solução para tudo. Existe jeito para tudo. Basta você crer, basta você usar a sua fé. A Bíblia fala que um homem chamado Jacó, ele saiu de casa sem nada. Jacó não tinha absolutamente nada. A única coisa que Jacó tinha era a roupa do corpo. Ele não tinha casa, ele não tinha alimento, ele não tinha família. Ele teve um problema que o próprio irmão queria tirar a vida dele. O irmão começou a perseguir ele para matá-lo. E ele foi obrigado a fugir. Jacó foge do próprio irmão e ele sai de casa sem nada, só com a roupa do corpo. Mas Jacó, ele tinha aprendido sobre a fé. Jacó, ele tinha aprendido sobre um Deus vivo, sobre um Deus de milagres. E na hora que ele ficou sem nada, na hora que ele ficou na miséria, na hora que ele ficou no fundo do poço, minha gente, ele lembrou-se de Deus. E ele clamou a Deus, ele orou a Deus, e Deus o respondeu. A Bíblia diz que Jacó, ele fez um trato com Deus, ele fez um compromisso com Deus, e Deus mudou a história dele para sempre. Jacó, de um jovem que não tinha nada, que estava sendo perseguido pelo próprio irmão, ele veio a se tornar um homem próspero, um homem rico, um homem abençoado. Não faltou mais nada para ele. Tudo que ele pediu para Deus aconteceu, tudo. Ele fez alguns pedidos para Deus, ele fez alguns pedidos. E de todos os pedidos que ele fez, nenhum ficou sem acontecer. Todos aconteceram, todos se cumpriram. Sabe por quê? Porque o Deus que a gente crê, que é o mesmo Deus de Jacó, é o mesmo. É o Deus da Bíblia. Estou aqui com a Bíblia na mão, ó. É o Deus da Bíblia. O mesmo Deus que foi com Jacó é o Deus que é com a gente. O Deus que agiu na vida de Jacó é o Deus que age também na sua vida. A gente crê no mesmo Deus de Jacó. E a Bíblia fala que Deus mudou a história dele. A Bíblia fala que Deus deu tudo para ele. Cada coisa que foi pedida aconteceu na vida de Jacó. Mas aconteceu porque ele aprendeu a usar a fé. Aconteceu porque ele tinha um compromisso com Deus. E é isso que diferencia as pessoas que são abençoadas das pessoas que não são. Quantos aqui querem ser abençoados? Levanta a sua mão, diga: eu quero ser abençoado. Amém, você será. Mas é necessário que você creia em Deus como Jacó creu. É necessário que você tenha um compromisso com Deus como Jacó teve. E aí sim a sua história muda, você sai da situação que está, independente de qual seja ela. O milagre acontece, uma reviravolta acontece e você alcança o sucesso e a mudança de vida. Diga glória a Deus. É isso que vai acontecer nessa noite. Com muita fé, gente. Pega o seu telefone celular, você que está assistindo por ele, coloca o seu celular em cima da mesa ou em cima de algum móvel aí da sua casa. Quem está pela televisão, assistindo a televisão, no aplicativo do YouTube, na TV, apenas estenda a mão na direção da tela. Quem está no celular também, estenda a mão na direção da tela. Repita comigo essas palavras com fé.
Eu vou falar e você repete. Vamos lá? Repete comigo assim: Senhor Jesus, que a minha fé seja fortalecida hoje e que as montanhas de problemas que têm me afrontado, as montanhas de problemas que têm estado na minha vida, venham cair por terra hoje. Com a minha fé, eu moverei montanhas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga: Senhor, da mesma maneira que o Senhor foi com Jacó, o Senhor também será comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, levante as mãos e diga glória a Deus. Amém, gente? O mesmo Deus que foi com Jacó também será contigo. Prepare-se para uma virada na tua vida. Prepare-se para uma mudança de vida completa. Eu quero agora começar orando. Povo de Deus, vamos orar juntos? Vamos orar juntos? Se você puder, fique de pé aí agora na sua casa. Deixa o telefone em cima da mesa para você poder assistir com as mãos livres. Quem está na televisão também, coloque a mão em cima do seu peito. E agora o segredo é esse: você vai fechar os olhos e você vai falar com Deus. Você vai colocar tudo que você precisa diante de Deus. Você vai falar todas as montanhas que estão na sua vida, montanhas de problemas. É financeiro? Você vai falar para Deus qual é. É na saúde? Você vai falar para Deus qual é. É na família? Você vai falar para Deus qual é. Nesse momento, diante de Deus, você vai expressar tudo que tem no teu coração. Talvez você diga: Pastor Fernando, mas Deus já sabe de todas as coisas. Deus já sabe do que eu preciso. Deus já sabe da minha dor e das montanhas de problemas que estão na minha vida. Eu sei que Ele sabe, mas Ele quer ouvir você. Quando você ora, quando você clama, você está ativando a sua fé. Você está agindo a sua fé. Então, a resposta de Deus, ela vem. Por mais que Deus conheça, por mais que Deus já saiba de todas as coisas, Ele quer ouvir a nossa oração, Ele quer ouvir o nosso clamor. Milhares de pessoas estão agora assistindo o culto, em todo o Brasil. Tem gente em todo canto agora. Nós estamos reunidos pela fé. A sua casa agora, ela se torna um santuário de Deus. Sim, olha que coisa importante. A sua casa é um lugar de oração. A sua casa é a casa de Deus a partir de agora. Porque você está assistindo o culto online na sua casa. Você está transformando o ambiente da sua casa em um ambiente de fé e de oração. Vamos falar com Deus? Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, porque agora é a hora da oração. Vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus. Pai amado e querido, Deus poderoso e grandioso, nesse momento de oração, nós estamos aqui diante do Teu poder, diante da Tua grandeza, diante da Tua glória. E eu trago comigo milhares de pessoas que precisam de um milagre, pessoas que precisam de uma mudança de vida. Meu Deus, tem gente aqui que já não aguenta mais o sofrimento. Tem gente aqui, meu Deus, que já bateu em todas as portas e nenhuma porta se abriu. Ela tem sofrido noites em claro, preocupada, ansiosa, aflita. Quantas pessoas, meu Deus, estão com o casamento destruído, com os filhos
perdidos nos vícios, nas drogas? Quantas pessoas estão desempregadas, endividadas? Parece que ela nunca vai vencer, porque o problema só aumenta. Quando ela pensa que vai resolver, a coisa desanda de novo e piora, e só vem piorando com o passar dos dias, com o passar dos anos, só vem piorando. Mas agora chegou o momento da virada. Agora chegou o momento de cada um de nós colocarmos diante do Senhor as nossas dores, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Chegou a hora de invocar o teu poder, chegou a hora de invocar o teu nome, o nome que está acima de todos os nomes, o nome poderoso do Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, levante agora as suas mãos para os céus, levante agora o teu rosto também e comece a clamar a Deus. Isso! Pode clamar. Fala tudo, gente. Fala tudo que você está sentindo. Fala tudo. Fala das dores. Fala das batalhas. Fala dos problemas. Se é um problema financeiro, fala para Deus qual é. Talvez o desemprego, talvez as dívidas, talvez uma causa na justiça parada, talvez um dinheiro para receber que nunca recebe. Eu não sei, mas você sabe qual é a sua dor. Fale para Ele agora. Se é na saúde, fala qual é. Fala qual é a doença, fala onde que está a dor. Fala o que você está sentindo. Coloca para fora. Desabafa com Deus. Isso, gente. Pode desabafar com Deus, porque Ele ouve o teu clamor, Ele ouve a tua oração, a tua súplica. Ele vem ao teu encontro, trazendo a vitória, trazendo a solução que você precisa, porque Ele atende a oração sincera. Se o seu problema é na família, é com o filho, se o seu problema é no teu relacionamento, no teu casamento, fala para Ele. Fala para Ele. Se você tem passado por momentos de lutas, se você tem passado por batalhas espirituais, talvez você foi vítima de inveja, você foi vítima de um trabalho de macumba, alguém jogou uma praga na tua vida, alguém desejou o mal para você. Fale com Deus agora, clame a Ele. E agora, gente, com muita fé, estenda as mãos na direção da tela novamente, da tela da televisão, da tela do celular, e diga que essa montanha de problema, ela vai cair por terra. Essa montanha de problema, ela vai sair da tua vida. Sim, essa montanha de problema vai cair por terra. Vai cair por terra, porque a fé que nós temos é suficiente. A nossa fé é suficiente para mover as montanhas. A nossa fé é suficiente para trazer à existência tudo aquilo que nunca existiu. E agora, coloque a mão sobre o teu coração novamente, e aonde quer que você esteja, com muita fé, abra os seus olhos, olha aqui na minha direção. Eu profetizo, eu determino, em nome de Jesus, que Ele te dê vitória, que Ele abra as portas na tua vida, que Ele transforme tudo, que nessa noite, nessa transmissão, nessa live, o sobrenatural venha acontecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga glória a Deus. Abra os seus olhos. Olha aqui para mim, gente. Eu já vou entrar na palavra de hoje. Palavra de fé. Palavra que vai ensinar você a usar a fé que move montanhas. Mantenha a sua atenção aqui para mim.
antes da gente começar a falar sobre isso, eu posso pedir para você uma gentileza? Eu posso pedir para você um pequeno favor? Coisa simples. Posso pedir? Eu vou pedir algo que eu tenho certeza que você vai fazer e Deus vai te abençoar por isso. Sabe qual que é o meu pedido? Me ajude a alcançar quem ainda não foi alcançado. Me ajude a chegar aonde a gente ainda não chegou. No seu telefone, no seu celular, você tem contato de várias pessoas. Pessoas da sua família, pessoas da sua vizinhança, pessoas que trabalham com você, pessoas que você conhece e outras que são mais próximas ainda. Povo de Deus, se você apenas pegar o link dessa transmissão e mandar no WhatsApp da pessoa, convidando ela para entrar, você já está fazendo algo maravilhoso. Maravilhoso. E Deus está vendo. Deus vai responder. Deus vai honrar. Cada pessoa que você chamar é uma vitória que Deus vai entregar na sua mão. Você crê nisso? Quantos de vocês aqui podem agora enviar o nosso culto, o link do culto para a pessoa entrar? Quantos agora podem enviar para 10, 15, 20, 30 pessoas, até mais? Você tem muita gente no seu WhatsApp. Vamos fazer isso? Vamos ajudar quem precisa? Porque a fé não pode parar. Essa fé que é pregada aqui, a fé que muda a sua vida, ela tem que chegar mais longe e alcançar mais pessoas, porque o que mais tem é gente sofrendo. Eu queria que você mandasse o link, convidasse a pessoa para entrar e depois escreva aqui no comentário para quantas pessoas você mandou. Por exemplo, olha, pastor Fernando, mandei para 10, mandei para 15, mandei para 20, 30, 40. Você coloca aqui nos comentários. Combinado? Vamos fazer isso rapidinho, 1 minutinho. Entra lá no Zap, faz isso, depois você volta correndo aqui pro YouTube. Enquanto isso, vamos cantar a nossa canção. A fé não pode parar. Vamos lá. Clamou por Jesus. Na beira da estrada brilhou nova luz. Ele disse ao homem: sua fé. E o milagre em seus olhos se revelou. A mulher sofrida, manto sagrado, com lágrimas nos olhos, e o coração cansado, ele a olhou nos olhos e então declarou: filha, a tua fé te salvou. A fé não pode parar. E eu não posso desistir. Vou prosseguir porque eu sei que Deus está comigo e me ensina a seguir. Vencerei. Olha lá, ó. 60 pessoas, gente. 60 pessoas, a Ana Cláudia. Vamos lá. Em minha vida vão se cumprir. Se você puder, ó, bate palma assim, ó, vai. A fé não pode parar e eu não posso desistir. Vou prosseguir porque eu sei que Deus está comigo e me ensina a seguir. Mesmo que os problemas venham contra mim, vencerei com fé até o fim. Porque as promessas do Senhor em minha vida vão se cumprir. Que maravilha! De novo, vamos lá. Clamou por Jesus na beira da estrada, brilhou nova luz. Ele disse ao homem: olha lá, socorro, ó,
50 pessoas ela mandou, 50. Em seus olhos se revelou a mulher sofrida, tocou o manto sagrado. Canta aí, gente, solta a voz. E o coração, ele a olhou nos olhos e então declarou: filha, a tua fé te salvou. Todo mundo assim, ó, vamos lá. A fé não pode parar e eu não posso desistir. Vou prosseguir porque eu sei que Deus está comigo e me ensina a seguir. Mesmo que os problemas venham contra mim, vencerei com fé até o fim. Por quê? Porque as promessas do Senhor em minha vida vão se cumprir. Mais uma vez, a fé não pode parar e eu não posso desistir. Vou prosseguir, porque eu sei que Deus está comigo e me ensina a seguir. Mesmo que os problemas vencerei com fé até o fim. Por quê? Porque as promessas do Senhor em minha vida vão se cumprir. Não para não, mais uma vez. A fé não pode parar e eu não posso desistir. Isso! Porque eu sei que Deus está comigo e me ensina a seguir. Vencerei até o fim. Por quê? Porque as promessas do Senhor em minha vida vão se cumprir. Porque as promessas do Senhor em minha vida vão se cumprir. Por quê? Porque as promessas do Senhor em minha vida vão se cumprir. Todas as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, porque Deus não falha, não mente, não chega atrasado. Deus não se arrepende daquilo que prometeu. Deus cumpre tudo aquilo que Ele deixou registrado na sua palavra. Amém? Vamos remover as montanhas? Vamos usar a fé que move montanhas? Eu vou entrar agora na palavra. Só não posso esquecer de um detalhe. Hoje é dia 15 de fevereiro, domingo. Amanhã é dia 16 de fevereiro, segunda-feira. Amanhã você tem um compromisso com Deus. Amanhã você tem um compromisso com a mudança da tua vida. Como assim, pastor Fernando? Olha essa imagem que eu vou colocar na tela. Diz assim: mês de fevereiro, lava pés para a abertura de caminhos, segunda-feira, às 20 horas. Povo de Deus, amanhã, segunda-feira, eu quero pedir para você, para que você esteja comigo, para que você esteja assistindo, acompanhando o nosso culto da prosperidade. Você consegue preparar na sua casa uma garrafa com água? Sim, não precisa comprar não, gente. Pode ser uma garrafa que você já tem na sua casa. E pode ser água da torneira mesmo, não tem problema não. Você vai preparar uma garrafinha com água, bem direitinho, vai esperar amanhã, segunda-feira, às 8 da noite. E eu vou entrar com vocês aqui ao vivo para fazer o culto da prosperidade. Tá aqui, ó, culto da prosperidade, segunda-feira. E dentro do culto vai ter um momento do culto que eu vou fazer o lava-pés. Nós vamos derramar essa água sobre os pés, todo mundo junto, na hora do culto, ao vivo. Mas para que isso? A Bíblia diz que Deus
Deus, ele purificava o povo com água pura e tirava todas as sujeiras, vamos dizer assim, tirava tudo aquilo que era prejudicial. Talvez na sua vida existem barreiras, obstáculos, existem coisas malignas que estão impedindo a sua prosperidade. Você já teve a sensação que você trabalha muito e ganha pouco? Você já teve a sensação que era para você estar melhor na vida, mas parece que a sua vida nunca deslancha? Você já teve a sensação que você dá um passo para frente e 10 passos para trás, a sua vida nunca sai da estaca zero? Quando você começa a melhorar, daqui a pouco a coisa desanda e volta lá para baixo de novo. Talvez você está endividado, desempregada, você tem um familiar seu que está assim, desempregado. Amanhã nós vamos estar aqui. Venha, participa. Você não precisa nem sair de casa. Olha lá, a minha vida, aliás, a garrafinha, ela disse, já está preparada. Ela já preparou a garrafinha dela. Olha lá, ó. Eu vou estar nessa fé, já estou com a minha garrafinha pronta. Amém, querida. A minha garrafinha já está pronta aqui perto de mim. Glória a Deus. Já está pronta a minha garrafa. Tá vendo o povo falando? Se você não fez ainda, prepara a sua garrafa para amanhã e às 8 da noite nós vamos estar junto aqui. Combinado? Repita comigo assim: Senhor, abençoa esta segunda-feira, esse culto maravilhoso. Eu vou participar com fé. E quando eu fizer o lava-pés, diga: todo impedimento e amarração vai sair da minha vida. A minha vida vai andar, vai prosperar em nome e para a glória do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Havia um paralítico. Ele queria andar, mas não podia. Jesus falou com ele e mandou ele levantar e andar. E ele levantou na hora e começou a andar. Talvez a sua vida não estava andando financeiramente, estava parada, paralítica. Mas amanhã, quando a gente fizer esse lava-pés, Jesus vai levantar você. Jesus vai levantar a sua vida financeira e tudo que não estava andando vai começar a andar. Repita comigo: tudo que não estava andando vai começar a andar. Amanhã eu vou pregar sobre isso. Tem muita gente que a vida dela não anda. Não anda. Ela tenta, mas não anda. Existe um segredo para a sua vida destravar, para você levantar e começar a caminhar, começar a andar. Existe um segredo para você andar, para suas finanças andarem e não ficarem mais paralíticas. Sua vida vai andar. Pastor Fernando, não está andando não, mas vai andar. Seja sincero comigo. Quem diz assim: é verdade, Pastor Fernando, a minha vida não está andando não. O meu trabalho não está andando, minhas finanças não estão andando. Pelo contrário, está tudo paralítico, está tudo travado, não sai do lugar. Amanhã vai andar. Olha lá, tudo que não estava andando vai começar a andar, eu creio. Vai, querida. Tudo que não estava andando vai andar. O povo está escrevendo. Amanhã, segunda-feira, às 8 horas da noite. Creia nisso, tá bom? Agora eu vou pedir para você me acompanhar na palavra que eu vou colocar na tela. Eu vou ler o versículo com você e vou explicar tudo direitinho. Agora nós vamos falar sobre as montanhas. A fé que move montanhas. Amém, gente? É uma palavra de fé, né, gente? É uma palavra de ânimo, gente. É uma palavra de força que vai levantar a sua vida, que vai te ajudar, que vai te colocar de pé, em nome de Jesus. Coloca na tela para mim, produção. Preste atenção no texto, gente. A Bíblia, ela diz assim: pois em verdade lhes digo, que se tiverem fé, como um grão de mostarda, dirão
a este monte, dirão a este monte, passa daqui para lá, e ele passará. Olha o que diz ali embaixo: nada lhes será impossível, nada lhes será impossível, nada lhes será impossível. Primeiro, Jesus começa dizendo que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, já é suficiente. O que acontece com muita gente? Eu já vou voltar nesse versículo, eu já vou voltar nele, mas deixa eu explicar uma coisa primeiro. Você não precisa se preocupar com o tamanho da sua fé, não precisa, porque independente do tamanho da fé, se você tem uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você já viu o grão de mostarda? Quem conhece grão de mostarda? É pequenininho, é uma bolinha assim, pequenininha. Você não consegue nem ver direito, é bem pequena o grão de mostarda. Não importa o tamanho da sua fé. Ah, pastor Fernando, a minha fé não é grande não. A minha fé é pequena. Jesus disse que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, já é suficiente. Não se preocupe com o tamanho da sua fé. A fé que você tem é o suficiente para mudar a sua história. A fé que você tem é o suficiente para você vencer. O inimigo, ele tem derrotado muita gente por causa disso. O inimigo, ele sopra na cabeça da pessoa o seguinte: olha, você não tem fé, olha, sua fé é pequena, ó, Deus não vai te atender não porque você tem pouca fé. E a pessoa acredita nisso. Tem gente que acredita nisso, que acredita nessa mentira do diabo. E ela começa a pensar que ela não tem fé. Ela começa a pensar que a fé dela não é suficiente, que Deus não vai atender, que Deus não vai responder, que Deus não vai fazer o milagre porque ela não tem fé. Quem sabe o inimigo até usou alguém. O inimigo usa pessoas. Não é verdade, gente? Você não sabe disso? Às vezes, ele usa pessoas dentro de uma igreja, ele usa pessoas da sua família, da sua vizinhança, ele usa pessoas que você ama para falar algo que vai desanimar você. Talvez você tinha um respeito por uma pessoa, talvez você tinha aquela pessoa como o seu mentor espiritual. Você olhava para aquela pessoa como alguém de Deus para te orientar. E aquela pessoa que você pensava que era de Deus para te orientar, aquela pessoa falou: fulano, você não tem fé. Fulano, sua vida não vai mudar. Então, aquela pessoa que deveria te ajudar, às vezes é ela que te atrapalha. Por isso que eu digo, não fique olhando para o ser humano. O ser humano é falho. Um dia a pessoa faz algo bom para você, outro dia ela faz algo mal para você. Ou seja, o ser humano é falho. Se a gente confia no homem, cedo ou tarde iremos nos decepcionar. Ou não é verdade? Algum dia na tua vida você já acreditou nisso? Ah, eu acho que eu não tenho fé. Já passou isso pela tua cabeça? Ah, minha fé é pouca, minha fé é pequena. Ah, não vai ter jeito não, não vai resolver não. Já passou isso pela sua cabeça? Olha lá, muita gente concordando, dizendo, é verdade, é verdade. Então, se algum dia passou na tua cabeça que você não tinha fé, se algum dia passou na tua cabeça que a sua fé era pequena, que não era suficiente, ou se algum dia uma pessoa falou para você assim, olha, você não vai vencer não, olha, você não vai conseguir não, sua fé é fraca, sua fé é pequena, sua vida nunca vai mudar. Se já aconteceu isso com você, apaga isso, deleta isso, esquece isso, esquece, porque a partir de agora,
Deus fará o impossível se tornar possível na tua vida. A partir de agora, Deus irá trazer à existência tudo aquilo que não existe na sua vida. Deixa eu continuar a leitura da Bíblia. Pois em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte. O que é o monte? Só para ficar claro, o monte são os problemas. Quando eu falo aqui que a fé remove montanhas, essas montanhas, esses montes, são problemas que estão na tua vida. Tem gente que tem uma montanha de dívida. Tem gente que tem uma montanha de remédio em casa, porque vive doente. Tem gente que perdeu uma montanha de dinheiro porque deu tudo errado. Perdeu a loja, perdeu o investimento. Eu conheci um pai que ele gastou uma montanha de dinheiro. Ele chegou a vender o carro. Sabe para quê, gente? Para internar o filho dele na clínica de recuperação. O filho dele começou a usar. Só que o filho dele ficou numa situação que o menino sumia. Ficava dias e dias fora de casa. Ele entrou na pior droga que existe. Eu não vou falar o nome, mas você já sabe qual é. É aquela que a pessoa fica igual um zumbi, não volta para casa, pega a roupa do corpo, troca pelo vício. O menino saía de casa vestido, limpo, arrumado e dizia assim: eu vou trabalhar, eu vou sair com fulano, eu vou em tal lugar. E depois ele não voltava. E ficava dias e dias e dias. Às vezes a família ia atrás dele, ele estava lá, sem roupa, todo sujo. Então o pai ficou desesperado, porque não tinha mais o que fazer. Ele gastou uma montanha de dinheiro, vendeu carro para internar o filho dele. E vocês acham que resolveu? Não resolveu. Cada vez que ele saía da clínica, eu estou te contando uma história que eu vi. Ninguém me contou, não. Eu conheci. Eu conheci o pai, eu conheci o rapaz, o filho. Conheci pessoalmente. O rapaz estava magro, mas seco mesmo, de tanta droga. Não adiantou nada. Ele entrava na clínica e saía pior. Ou seja, era uma montanha impossível de sair da vida dele. Era o vício que fazia o pai dele gastar uma montanha de dinheiro e não resolvia. E assim como esse pai, quantos de vocês que estão me assistindo agora também estão desesperados? Talvez não com o mesmo problema. Queira Deus que não. Mas com certeza deve ter gente aqui que está passando por isso também. Com filho viciado, marido viciado, perdido nos vícios. Talvez o seu problema é outro, mas é uma montanha que parece não ter jeito. Quando você olha para o seu problema, você se sente pequenininho, porque o problema é grande, gigante, uma montanha intransponível. A fé que você tem é o suficiente para remover essa montanha da sua vida. Repita comigo assim: essa montanha de problemas, seja lá qual for, vai sair da minha vida. Vamos concluir a leitura. Pois em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará. Nada lhe será impossível. Grave essa última linha: nada lhes será impossível. Minha gente, para aqueles que vivem pela fé, para aqueles que oram e que buscam a Deus de todo o coração, não há impossíveis. Não há impossíveis. Seja na vida financeira,
seja na saúde, seja na família, seja na vida emocional, espiritual, seja algum demônio, algum feitiço, alguma macumba que foi feita contra ela, nada pode resistir. Nada. Não existe impossíveis para aqueles que acreditam, para aqueles que buscam, para aqueles que oram, para aqueles que usam a fé. Porque a fé você tem. O que não pode é você deixar essa fé apagada. O que não pode é você deixar essa fé morta. O que não pode é você deixar a sua fé sem ação. Você tem que agir a sua fé. Você tem que usar. Pensa comigo, adianta o quê? Eu ter uma arma poderosa e deixar ela guardada e não usá-la? Não adianta nada. Eu tenho uma arma poderosa na mão. Eu tenho uma arma grande na mão. Mas eu deixo ela guardada e não uso? É a mesma coisa de não ter. É por isso que tem gente que sofre, mesmo tendo fé. É por isso que tem gente que continua doente, mesmo tendo fé. É por isso que tem gente que continua depressiva, mesmo tendo fé. É por isso que tem gente que não consegue libertar a família, mesmo tendo fé. Não é falta de fé, é que ela não está sabendo usar essa fé. Tem um versículo bíblico, um outro versículo que eu preparei, que eu quero ler com vocês. Preste bastante atenção. Marcos capítulo 11, versículo 22 e 23. Diz assim: respondeu-lhes Jesus: tende fé em Deus. Olha Jesus falando, tenha fé em Deus. Em verdade lhes digo que, se alguém disser a este monte, ergue-se e lança-se no mar, e não duvidar, o que, gente? E não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Deixa eu chamar a sua atenção por um ponto aqui. Não pode haver dúvida. Se você duvida, não acontece. Mas se você acredita, se você crê, então acontece. Qual é o problema? O que impede o milagre de acontecer? Como eu disse, por que tem gente que não vence, mesmo tendo fé? O problema não é falta de fé. O problema é que ela não sabe usar a fé. Quando é para ela crer, ela duvida. Jesus disse, se não duvidar, põe de novo aí na tela, e não duvidar, olha lá, respondeu Jesus, tende fé em Deus. Em verdade lhes digo que, se alguém disser a este monte, ergue-se e lança-se no mar, e não duvidar, minha gente, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz. Então eu tenho que crer naquilo que eu disse, eu tenho que crer naquilo que Deus disse, que está escrito aqui na palavra. Eu tenho que crer, eu não posso duvidar. A dúvida é tudo que o inimigo quer que você tenha. Pastor Fernando, mas quando é que eu duvido? Quando você desiste. Quando você para de orar. Quando você entrega os pontos. Vou te dar um exemplo. Muitas pessoas sabem da oração que a gente faz 6 da manhã e 18 horas, todo dia. Só que tem gente que ela começa e ela não vai até o fim. Ela não ora todo dia. Quando termina a campanha, ela para. Ela não continua. Ela não entendeu ainda que a fé tem que ser praticada todos os dias. É uma rotina espiritual. E tem gente que não chega nem a terminar a campanha. Ela começa a hora segunda, terça, quarta, quinta, aí na sexta ela para. Ou seja, ela não persevera. Isso é dúvida. O que faz uma pessoa parar de orar?
O que faz uma pessoa parar de buscar? O que faz uma pessoa desistir da rotina espiritual? É a dúvida. Ela pensa assim: eu acho que não vai dar certo. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que não vai chegar lá. Eu acho que Deus não está me ouvindo, não é possível, Deus não está me ouvindo. E ela desiste. Quantos já estiveram aqui com a gente? Quantos já assistiram lives? Já assistiram cultos online? Já são anos que eu estou aqui, gente. São anos, não começamos agora não. Eu já estou aqui há anos fazendo live. Eu já estou aqui há anos fazendo culto. E eu já vi pessoas que começaram e desistiram no meio do caminho. Deram o primeiro passo e pararam. Não pode parar, tem que avançar. Não pode desistir, tem que perseverar. Quem está me entendendo? Então, duvidar é desistir. Duvidar é parar de orar. Duvidar é você abrir mão da sua rotina com Deus. Não abra mão. Não abra mão da sua rotina com Deus. Entenda uma coisa: você pertence a uma família de oração. Você tem noção que aqui no nosso canal nós temos mais de 1 milhão de inscritos? 1 milhão de pessoas inscritas aqui no canal. Olha o tamanho da família que você faz parte. Olha para mim. Você pertence a essa grande família. Tem gente no mundo inteiro, pessoal, que acompanha aqui. Tem gente no Brasil inteiro, povo de Deus, que acompanha aqui. No Brasil inteiro. E você que está chegando hoje pela primeira vez. Você que está começando agora, a primeira semana. Olha o tamanho dessa obra aqui, que Deus chamou você para você fazer parte dela. Olhe para mim. Você pertence a essa família. Foi Deus que te chamou e te trouxe aqui hoje. Foi Deus que te chamou e te trouxe aqui semana passada. Não para, não desista. Sabe por quê? A fé é a certeza, não a dúvida. Se tem dúvida, não tem fé. E se eu desisto, se eu paro no meio do caminho, se eu não tenho uma rotina com Deus, é porque eu estou duvidando, é porque eu estou desanimando. E se eu estou desanimando, é porque eu não estou acreditando realmente. Esse é o problema. É isso que o inimigo faz. Ele rouba a fé que você tem. Ele faz você duvidar. Guarde uma coisa no teu coração. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Repita comigo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, a fé é a certeza do invisível. Mesmo sem ver, mesmo sem ter acontecido, eu tenho convicção de que vai acontecer. Eu estou enxergando mesmo antes de existir. Isso é fé. Olha que coisa poderosa. A fé é o contrário da dúvida. A fé é a certeza. Existe a dúvida e existe a certeza. Você não pode viver na dúvida. Você tem que viver na certeza daquilo que você espera, mesmo que ainda não tenha acontecido. Na certeza daquilo que você deseja, mesmo que os teus olhos não estejam vendo. Amém? Eu não vejo Deus, mas eu tenho certeza que Ele existe. Por isso que eu oro, por isso que eu obedeço a palavra, por isso que eu ando com Deus. Você quer um exemplo? Jacó. Jacó, gente, ele acreditou no invisível. Jacó, ele não teve dúvida. Ele não duvidou. Lembra que eu acabei de falar que quando a gente duvida, a gente desiste? Quem lembra que eu falei isso? Falei agora. Quando eu paro de orar,
quando eu paro de confiar em Deus, paro de assistir às orações, os cultos, quando eu desisto e quebro a minha rotina espiritual, eu estou duvidando. Mas quando eu persevero em oração, e mesmo em meio a lutas e problemas, eu continuo crendo em Deus, eu continuo confiando em Deus, isso é fé. Foi o que aconteceu com Jacó. No início da live, eu falei um pouquinho de Jacó, e eu vou voltar num ponto importante. Jacó, minha gente, ele não teve nem mesmo algo para começar. Ele não teve. Ele começou do absoluto zero. Ele não tinha nada. Ele começou do absoluto zero. Qual era a situação de Jacó, pastor Fernando? Ameaçado de morte pelo próprio irmão, sem dinheiro, sem casa, sem comida e só com a roupa do corpo. Era a situação de Jacó. Minha gente, vamos pensar. Que chance tinha Jacó? Humanamente falando, com os olhos humanos, sem considerar o poder da fé, sem considerar Deus, qual era a chance que Jacó tinha? Zero. Nenhuma. Na verdade, a situação do Jacó era muito pior do que a sua, porque ele não tinha nada. Você ainda tem alguma coisa. Você tem aí a sua casa, você tem saúde, você tem aí alguma coisinha. Ah, mas não é muito, mas você tem. Jacó não tinha. Ele só tinha a roupa do corpo. Ele não tinha, pessoal, nem liberdade para andar. Ele tinha que ir para longe, para lugares perigosos, porque o irmão queria tirar a vida dele. Mas a Bíblia diz que Jacó, ele lembrou da fé. O que Jacó fez? Ele correu para a fé. Ele acreditou no invisível. Ele não tinha visto nada, não tinha mudado nada, não tinha acontecido nada. Ele estava ainda sem nada, mas ele acreditou, ele não duvidou. Ele acreditou em Deus. A Bíblia diz que ele teve um sonho. E no sonho de Jacó, ele viu uma escada que saía da terra e subia até o céu. Por essa escada vinham os anjos trazendo as bênçãos, e ele via os anjos descendo e subindo. Quando ele acordou, ele se deu conta que ele estava na presença de Deus. Então, ao invés dele olhar para a situação dele de miséria, de ameaça de morte, sem casa, sem comida, só com a roupa do corpo, ao invés dele olhar para isso, o que ele fez? Ele levantou os olhos para os céus e olhou para Deus. E ele fez uma oração. Ele acordou cedo, de madrugada, gente. De madrugada. Porque ele estava dormindo no relento. Ele estava dormindo na rua. Sabe qual era o travesseiro dele? Uma pedra. Uma pedra era o travesseiro dele. Ele olhou para o céu e falou para Deus: Senhor, olha a fé. Ele não estava vendo Deus, ele não estava vendo coisa nenhuma, só problema. Mas ele não olhou para a situação, ele olhou para Deus. Ele não duvidou, ele teve certeza. Igual mostrei para você na Bíblia, que a fé é a certeza de coisas que a gente não vê. Jacó não via nada, mas ele teve certeza. E ele falou assim: Senhor, se o Senhor for comigo e me guardar, se o Senhor me der pão para vestir, roupa para vestir, pão para comer, se o Senhor cuidar de mim e deixar que eu volte para minha casa em paz, o Senhor será o meu Deus. E de tudo que eu receber, de tudo que eu ganhar, eu vou te dar o dízimo. Até o dízimo ele prometeu dar. Jacó,
ele fez algo que eu e você pode fazer. Jacó, ele apelou para Deus. Depois você anota aí na sua Bíblia, eu vou pegar o versículo, a primeira parte do versículo exatamente. Coloca na tela para mim. Leia comigo, gente, e anota a referência, Gênesis 28, 20 e 21. Presta atenção, leia comigo. Fez também Jacó um voto. O que ele fez? Um voto, um compromisso com Deus, né? Ele fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Volta para mim, produção. Ele fez um voto com Deus, gente. Ele falou: se o Senhor for comigo, ele não tinha a quem clamar, ele não tinha para quem pedir ajuda. A única coisa que sobrou para ele foi a fé. Então ele falou com Deus: Senhor, se o Senhor for comigo, me guardar, se o Senhor me abençoar, tudo que eu fizer vai ser para a tua glória. E ele termina dizendo assim, ó: e a pedra que erigi por coluna, a pedra que ele estava usando como travesseiro. Lembra que ele estava dormindo no relento? O travesseiro dele era uma pedra? Pois bem, essa pedra ele colocou em pé, em coluna, e ele disse, essa pedra será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, quer dizer, ele não tinha nada ainda, ele ia receber ainda, de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Até o dízimo ele prometeu dar. Você vê, né? Às vezes, eu atendo muita gente, eu atendo milhares de pessoas. E as histórias são parecidas. Tem gente que fala: pastor Fernando, eu não aguento mais, tá isso aqui, é problema disso, problema daquilo. Poxa, Deus tem que mudar a minha vida. Mas, quando é para a pessoa confiar em Deus, às vezes ela não confia. Uma coisa simples, que é o dízimo, tem gente que tem dificuldade de fazer. Jacó, minha gente, não tinha comida, ele não tinha pão para comer, ele não tinha um teto na cabeça dele. Jacó só tinha a roupa do corpo, igual eu falei para vocês, estava ameaçado de morte. Jacó estava no fundo do poço e ele prometeu dar o dízimo. Por que você vamos negar isso? Às vezes, que nem hoje de manhã, eu estava pregando aqui e eu falava muitas coisas, ensinei muita coisa dos fins dos tempos, mas teve um minuto do culto rápido que eu falei do dízimo, e aí tem algumas pessoas, são pessoas novas que não conhecem a gente, que começou a criticar e a xingar. Por quê? Porque ela não entende. Ela acha que é para enganar, ela acha que é dinheiro, não é. O dízimo está decretado pelo próprio Deus na palavra. Se tinha uma pessoa que podia falar assim, ó, eu não posso dar o dízimo, era Jacó. Mas ele fez o contrário. Ele fez o contrário, gente. Ele não tinha nada e falou que ia dar o dízimo. Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou dar o dízimo. O que o Senhor me der, eu vou devolver o dízimo. E às vezes você já tem um salário. Você não está sem nada. Você já tem um salário. Você já tem uma renda. Você já tem um ganho mensal. Algum dinheiro passa na tua mão. Na mão de Jacó não tinha nada. Zero. E ele fez um voto de ser fiel a Deus. E Deus honrou. A Bíblia fala que Jacó prosperou, que Jacó teve tudo. Deus deu para ele família, Deus deu para ele dinheiro, Deus deu para ele bens, terras, empregados. E no final, o irmão dele perdoou e a família foi restaurada. Até a família de Jacó foi restaurada. Ô gente,
eu vou te mostrar uma imagem. Eu acho que essa imagem vai até tocar teu coração. Tem gente que vai se emocionar só de olhar para essa imagem. Mas eu criei essa imagem justamente para ilustrar o que eu preguei para você. Olha essa imagem na tela. Você está vendo Jacó? Ele está ali, diante das pedras. Ele pegou as pedras que estavam em volta, junto com a pedra que ele usou como travesseiro, e ele fez uma coluna. E ele derramou o óleo que ele tinha. Ele derramou o óleo inteiro ali na pedra. E ele fez um voto, o voto de Jacó. De tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Está escrito ali. Aconteceu, minha gente. Deus mudou a história de Jacó. E olhe para mim. Deus vai mudar também a sua história. Levanta a sua mão e fala assim, ó. O mesmo Deus que mudou a história de Jacó vai mudar a minha história. Amém? As montanhas de problemas vão sair da tua vida porque você vai usar a fé que move montanhas. A mesma fé que tinha Jacó. A mesma fé que Jacó usava é a fé que você também vai usar. Diga glória a Deus. Quem entendeu? Então agora eu vou te explicar como é que vai ser essa semana. Preste atenção. Se você puder um minutinho, fica de pé. Essa semana a gente vai orar todos os dias, 6 da manhã e 18 horas. Não vamos quebrar a campanha. Todos os dias você vai estar comigo em oração aqui. 6 da manhã e 18 horas aqui no YouTube. Só tem no YouTube, tá, gente? A partir de hoje você vai ter uma rotina espiritual e você vai seguir o exemplo de Jacó. Eu já vou falar tudo junto. Olha só. Você vai fazer um voto que de tudo que vier na sua mão, de tudo que Deus te conceder, você não vai deixar de dar o dízimo. Você vai ser fiel no dízimo, você vai obedecer a palavra, você vai ser um homem de oração, uma mulher de oração. Pastor Fernando, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer tudo isso. Olha, se você não tiver disposição de usar a sua fé, de buscar a Deus, de obedecer a palavra, como que vai mudar? Porque Deus não trabalha sozinho, gente. Deus quer ver a tua luta. Deus quer ver o teu esforço. Não faz sentido eu querer que a minha vida mude se eu não tenho disposição para lutar. Você concorda comigo ou não? Como é que uma pessoa vai vencer se ela cruzar os braços? Se ela falar assim, não quero orar, não quero jejuar, não quero ler a Bíblia, não quero buscar a Deus, não quero dizimar. Ué, você está entendendo ou não? É a nossa parte. Minha gente, o que Deus vai fazer é muito grande. E as coisas grandes e valiosas, a gente tem que sacrificar por elas. A gente tem que lutar por elas. O que vale muito, exige muito de nós. Mas o que não vale nada, a pessoa não precisa fazer esforço nenhum. Você quer conquistar coisas boas? Você quer conquistar coisas valiosas? Então você tem que lutar por elas. Vai exigir de você, sim. Você vai ter que ter compromisso com Deus. Se você fizer conforme eu estou te ensinando na Bíblia, você pode ter certeza que a história da sua vida muda, como mudou a história de Jacó. Porque a fé é a certeza, não é a dúvida. Não duvide. O inimigo vai tentar colocar dúvida em você. Não adianta orar não vai mudar nada. Não adianta você confiar, Deus não vai te ouvir. Você não tem fé. Você não... Dízimo? Pra que dízimo? Ele quer te enganar. É isso que o diabo faz. Não escute a voz dele. Escute a voz de Deus. Abra teu coração. Seja obediente, dedicado. Seja uma pessoa aplicada.
Aplica o coração. A Bíblia fala que a pessoa que faz tudo de todo o coração e dá o seu melhor, essa pessoa é abençoada. Então faça isso, dá o seu melhor, se empenha, se dedica, creia. Logo, logo você vai estar dando testemunho. Primeira coisa, eu vou te dar para você anotar as contas da igreja para você dizimar. Tá aí na tela: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa e Santander. Chave Pix tem duas, a do CNPJ e a do celular. Anota aí, gente, direitinho. Tira uma foto, tira um print. A próxima vez que você receber qualquer quantia, que chegar dinheiro na sua mão, você vai separar o dízimo, os 10%. Olha, anotou aí, gente? Muito bem. O nome que vai aparecer é o nome da igreja, tá? Igreja Família Sagrada. Olha só. Assim que você dizimar, mande o comprovante. Ô, gente, o dízimo é 10%, não é 20%, não é 30%. É 10% de tudo que vem na tua mão. Você recebeu 500, você tira 50. Você recebeu 10 mil, você tira 1.000. Tirou, manda o comprovante. O meu zap tá aqui, ó. Esses 2 números aqui é o WhatsApp. Você vai me mandar o comprovante que eu vou colar aqui. Por que o senhor pede o comprovante do dízimo? Para colar no memorial e orar todo dia. Eu oro todo dia. Eu ponho a mão no livro e falo: Deus, visita essas pessoas que são dizimistas. Prospera a vida delas. Multiplica. Eu estou orando todo dia. Todo santo dia. Por isso que eu peço o comprovante. E aqui está o WhatsApp para você mandar. Esses 2 números aqui também são chave Pix. Você pode usar ele também caso você queira. Mas seja fiel. Como Jacó. Cadê aquela imagem de Jacó, produção? Coloca aí para mim de novo. Povo de Deus, olha para essa imagem com fé de novo. Estenda a sua mão para essa imagem aí. Repita comigo assim: Senhor, eu faço agora um voto. Como Jacó fez um voto. O meu voto contigo é que eu vou andar na fé. Eu não vou duvidar. Fala, eu não vou duvidar. Eu vou orar. Eu vou participar das orações todo dia. Eu vou lutar, eu vou fazer minha parte. E agora diga: eu também serei dizimista. De tudo que passar na minha mão, de tudo que eu ganhar, de tudo que eu receber, eu vou separar o que pertence a ti. Eu vou separar o que é sagrado, que é o dízimo. E a partir de hoje, a mesma mudança que aconteceu na vida de Jacó, há de acontecer também na minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aquele que crê nesse clamor, nesse voto, nessa oração, diga amém. Olhe para mim, eu vou te mandar o diploma, tá? Diploma de dizimista com o teu nome. Assim que você mandar o comprovante, eu já preparo e mando para você o diploma de dizimista com o seu nome. Ok? Olha lá, ó, eu vou fazer minha parte. Ô, gente, essa semana vai ser tremenda. Tremenda. Eu vou estar com vocês aqui amanhã, 6 da manhã e 18 horas. Olha lá, eu tomo posse dessa palavra. Agora, vamos fazer outro voto. O voto do compromisso da rotina espiritual. Essa imagem que está aqui, produção, joga na tela cheia para mim. Estenda a sua mão na direção da imagem que eu vou colocar. Tá aí. Olha que imagem bonita, gente. A fé que move montanhas. Ah lá, agora sim. A fé que move montanhas. Observe a data ali, ó. Lá em cima, ó. De 16 a 22 de fevereiro. Do dia 16, que é amanhã, até o dia 22, que é domingo que vem, 7 dias de oração. A fé que move montanhas. Aí embaixo tem o horário ali, ó. Oração 6 da manhã e 18 horas. Então nesses 2 horários, você vai entrar aqui comigo. Estenda a sua mão. Fala assim comigo: Senhor, eu faço também esse voto. O voto de orar todo dia. De ter compromisso.
de usar a minha fé. Todas as montanhas, todos os montes de problemas vão sair da minha vida, vão desaparecer da minha vida, porque com a minha fé eu vou mover montanhas. Diga: o impossível vai acontecer. Diga: nada é impossível para aquele que crê. Nada é impossível. Assim como Deus honrou no passado, vai honrar também nos dias de hoje, porque a fé é a certeza daquilo que a gente não vê, mas a gente crê que Deus já fez. Diga glória a Deus, aleluia. Olhe para mim, posso te ensinar uma coisa? Presta atenção, por favor, povo de Deus, olhe para mim. Não ignore o que eu vou te falar agora. Não ignore. Eu sei que às vezes você vai pensar: não precisa, mas precisa sim. Escute. Você vai pegar o seu telefone, o seu celular, você vai colocar um alarme, um despertador. Você vai colocar 5 para 6 da manhã e 5 para as 18 horas. 5 para 6 da manhã e 5 para as 18 horas. 5 minutos antes da oração. O telefone toca e você fala: opa, tá na hora da oração. Aí você entra aqui no YouTube, só tem no YouTube, tá, gente? Se você tá no Instagram, no Facebook, não tem, é só no YouTube. Aí você entra no YouTube, entra no meu canal aqui, Pastor Fernando Branco, já tá aqui no rodapé. Você pode colocar esse nome aqui na pesquisa. Entra no canal e aí você vai na oração. Em todas as orações, eu sempre deixo a data, o horário e o dia da semana bem na capa, para não ter erro. Você bate o olho e já sabe, aquela oração é de tal dia. Aí você clica nela e ora, e assiste o vídeo e ora comigo. Amém? Pastor Fernando, mas não precisa do despertador. Precisa, gente. Eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho horário, eu acordo muito cedo todo dia. Eu acordo sozinho. Eu não preciso de despertador para acordar cedo. Porque a gente tem a oração, a gente tem compromissos, a gente tem muitas coisas para resolver. Então a gente acorda bem cedo. E eu não preciso de despertador porque eu acordo sozinho, já acostumei. Mas mesmo assim eu coloco o despertador. Para não ter erro, para não ter risco. Toca cedo, eu já levanto. Às vezes já estou até acordado, o telefone toca. Mas eu coloco. Porque eu não quero que, de jeito nenhum, que eu perca a hora. Você também é assim. Você acorda cedo, mas quando você tem um compromisso, você já sabe que não vai esquecer. Mas você coloca. Para não correr nem o risco. É por isso que eu ensino. Coloca o despertador. 5 para 6 e 5 para as 18 horas. E já aproveita e coloca 5 para as 8 também. Porque às 8 tem o culto, né? Às 8 da noite amanhã vou estar aqui com a garrafinha. 8 da noite, no lava-pés. Aí você já coloca 5 para as 8 também. Já põe tudo, para não errar horário, em hora nenhuma. Amém? Muito bem. Agora nós vamos fazer uma oração para entregar a nossa vida nas mãos de Jesus. Você sabia que nem o amor de um pai, de uma mãe, nem o amor de um irmão, nenhum amor é maior do que o amor de Jesus Cristo? Nenhum. Ninguém te amou e ninguém te amará mais do que Jesus. O amor dele é maior que tudo. Por isso que ele cuida de você, por isso que ele te trouxe aqui, porque ele te ama de verdade. Amém? Vamos agradecê-lo, vamos louvá-lo, vamos adorá-lo de todo o coração. Põe a mão no seu coração agora. Feche os seus olhos agora já. Concentrado, concentrada na presença de Deus. E nesse momento já o Espírito Santo começa a trabalhar na tua vida. Ele começa a agir, porque o amor dele é incomparável. Aleluia. Preste atenção na letra dessa canção, gente. Por tentar
neste mundo ser amado. Me iludi, envolvi sem perceber, entreguei meu coração a momentos de prazer, momentos de prazer, por não ter o amor de Deus, por não ter o amor de Deus no coração. Preste atenção na letra, gente. Hoje eu sei O porquê eu não pude ser feliz. Só havia solidão pelas minhas madrugadas. Mas um dia eu acordei do sonho e da ilusão. Conheci um grande amor que por toda a minha vida eu procurei. Levante as mãos. Nem o amor de um pai, nem o amor de uma mãe, nem o amor de um irmão, muito menos a paixão pode se comparar ao amor de Jesus. Deu por mim a sua vida lá na cruz. Que maravilha, gente. Coloque a mão no coração. O porquê eu não pude ser feliz. Só havia solidão pelas minhas madrugadas. Mas um dia eu acordei do sonho e da ilusão. Conheci um grande amor que em toda a minha vida eu procurei. Minha vida eu procurei. Nem o amor de um pai, nem o amor de uma mãe, nem o amor de um irmão, muito menos a paixão pode se comparar ao amor de Jesus. Deu por mim a sua vida, vida lá na cruz. De novo. Nem o amor de um pai, nem o amor de uma mãe, nem o amor de um irmão, muito menos a paixão pode se comparar com o amor de Jesus. Deu por mim vida lá na cruz. Que maravilha! Deu por mim a sua vida lá na cruz. Oh meu Deus, nós te adoramos, meu Pai, porque o Senhor nos amou e nos amou tanto que deu a vida lá na cruz. Oh meu Pai, nós te adoramos agora, nós te exaltamos agora. Fala para Ele: Jesus, o Senhor é o meu tesouro, o teu amor é incomparável, o teu amor é maior que tudo, Jesus, porque o Senhor deu por mim a vida lá na cruz, e é por isso que eu também entrego a minha vida, o meu coração, a minha alma. Fala para Ele: eu entrego tudo que eu sou, tudo que eu tenho nas tuas mãos. Coloque a mão no teu coração agora e mantenha a sua atenção, mantenha a sua comunhão, porque agora Ele abraça você, Ele te fortalece. É como diz essa música: nem o amor de um pai, de uma mãe, nem o amor de um irmão, e muito menos a paixão pode se comparar com o amor de Jesus, que deu por mim a sua vida lá na cruz. Aleluia. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. Receba a presença de Deus, receba a paz. Aleluia. Abra os seus olhos, sejam abençoados. A fé não pode parar. Amanhã estaremos juntos aqui às 6 da manhã. Vamos em frente, um abraço e até a próxima. Tchau, família querida. Foi assim meu viver neste mundo tão cruel. Me iludi por tentar neste mundo ser amado. Me envolvi sem perceber, entreguei meu coração a momentos de prazer, por não ter o amor de Deus no coração. Hoje eu sei o porquê que não pude ser feliz. Só havia solidão pelas minhas madrugadas. Mas um dia eu acordei do sonho da ilusão. Conheci o grande amor